Fala galera, Renato Menezes aqui na área, nós estamos começando mais um DNA Talks aqui direto do JF Summit e acabamos de assistir uma palestra incrível com ela que está explodida não só nas redes sociais como na empresa, virou uma referência nacional e veio bater um papo especial aqui pra gente, nós vamos descobrir alguns segredos. Muito bem-vinda, Natália Beauty. Muito animada para compartilhar muito insight aqui com vocês. O evento tá lindo, a palestra foi incrível, o público maravilhoso, a organização, tô muito feliz. Obrigado pela presença, Eu tá? que agradeço. Natália, eu vou chamar de Nath, Pode tá me chamar bom? de Nath, isso aí. Nath. Bom, Nath, é o seguinte, eu tenho conversado aqui e eu vou te explicar um pouquinho o que é o DNA Talks, né? É a base do DNA de crescimento, que é um novo projeto em que a gente apoia empreendedores a crescerem seu negócio com lucratividade de maneira autogerenciável, sem depender do dono para tudo, né? Você é uma grande empreendedora, na construção da nossa empresa, a gente entendeu que os desafios dos empreendedores são muito comuns, né? Os desafios com cultura, com pessoas, com processos, com marketing e vendas. E um quinto pilar que a gente acredita que é como trazer felicidade no dia a dia das organizações. O propósito da nossa empresa Viva e da Viva Company, que é a empresa com a qual eu sou CEO, é proporcionar felicidade e impactar positivamente a vida das pessoas. E a gente entendeu que não só no evento, na formatura e nos eventos, que são momentos mais importantes da vida da pessoa, a gente consegue impactar as pessoas no dia a dia com pequenas ações e tornar não só a vida dos clientes, como dos colaboradores muito mais feliz. E aí parte um pouquinho do processo da liderança, da cultura, né? E eu ouvi você falando sobre a sua empresa. Então, assim, para voltar um pouquinho, antes da gente começar, senão a gente já vai entrar. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu negócio, para quem ainda não te conhece, que deve ser pouca gente. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu negócio. E eu queria saber o seguinte, desde a sua primeira etapa empreendedora, eu queria saber quais foram os desafios daquela etapa do início. Sim, eu sou Natália Beauty, né? Tô na área da beleza há 6 anos. Eu vim de muitas dívidas em 2017 e hoje eu construí um império que é um ecossistema de empresas na área da beleza, de saúde e bem-estar. E a minha jornada empreendedora, eu comecei sozinha, como muitos empreendedores, e eu fui na categoria do empreendedor que começou por necessidade, e não aquele que começa com planejamento. Perfeito. Então o meu foi ali, na necessidade. Comecei a empreender, comecei a aprender sobre isso e entendi o poder que o empreendedor tem de impactar vidas. Incrível. Não só do nosso cliente final, da porta para fora, mas eu falo que o nosso primeiro cliente é o colaborador. Se a gente não vende para o nosso colaborador, ele não vai vender para ninguém. Perfeito. E a maioria das empresas esquece do cliente interno, que é o colaborador, que é o primeiro cliente mais importante. Então, os maiores desafios que eu enfrento até hoje no crescimento da empresa, hoje são 200 colaboradores diretos, muitos indiretos, são pessoas, processos, pessoas, comunicação, fazer as pessoas se comunicarem, se entenderem, tirar o ego, né, gerenciar o ego das pessoas, né, essa coisa é muito importante. Então o empreendedor, ele tem que estar disposto a se livrar do ecossistema dele, que é o umbigo dele, e olhar para o ecossistema, para o todo da empresa, um pensamento multidimensional, não só linear. Incrível. Eu aprendi muito nessa jornada empreendedora, principalmente sobre cultura de empresa, que o que faz uma grande empresa se tornar perpétua, crescer com verdade, com história, com poesia, é uma cultura muito forte. É sonhar o sonho do colaborador junto com ele, não só fazer ele viver os seus sonhos, entende? Incrível. E faz total sentido e eu comecei a estruturar, na verdade, assim, uma das grandes dores, o pilar número 1 é a cultura, e uma das grandes dores dos empreendedores é como colocar a cultura de pé. Eu desenvolvi um método que eu apliquei na Viva e hoje eu tenho conseguido falar um pouco, que ele baseia em CSS, que é comportamento, símbolo e sistema. Que comportamento seria esse direcionamento que a gente dá com a liderança e com o código de cultura, né? Os símbolos são essas simbologias que a gente constrói para conseguir o seu pijama. Exato. Né? São ícones, né? Os ícones, né? Os ícones, tem o pijama, tem a liberdade. Lá na empresa tem a fadinha, tem o manual do colaborador, que é um álbum de foto. Por exemplo, quando a gente vai ter um filho, a gente faz um álbum de foto do nosso bebê. A gente coloca uma foto do primeiro dia dele, do ultrassom.
Então o colaborador também tem um livro dele. Massa! Ele põe a foto dele com o primeiro pijama dele, uma foto no balanço, que é super emblemático. Então o maior desafio das empresas e o que é mais legal é o senso de pertencimento. Perfeito. Senso de pertencimento faz com que ele abrace, compre a causa e faça, né, esse projeto com você. Ele tem que comprar a sua ideia. Tá sentado, eu brinco que ele tá sentado do mesmo lado seu na mesa, porque eu percebo que muitos empreendedores, os empresários, eles entendem que o colaborador está do outro lado da mesa e quer conflitar, né? E se você não entende que o colaborador está sentado do seu lado da mesa e, na verdade, talvez você esteja contra, e nem é contra o mercado, né? Enfim, concorrente. E só fechar esse looping aqui, o terceiro seria esse sistema, que são os processos, a gestão que faz essa lógica funcionar. E eu vi que você falou isso de uma maneira muito apaixonada, né, sobre a forma como você gerencia a cultura. A cultura, obviamente, ela é criada num processo de evolução do empreendedor. Ela depende, na verdade, ela é as crenças, né, do empreendedor. E quando que você começou na sua jornada a entender o poder da cultura no seu negócio? Como é que você foi percebendo isso? Eu falo que a empresa, ela é um tronco. A empresa é uma árvore. Imagina que uma árvore nasce e ela tem um tronco. Uhum. E o que a gente quer como árvore? Dar fruto, flor e folhagem. Então, a empresa é o tronco, a cultura é o tronco, raiz tronco, e os líderes são os galhos. E depois eles alimentam e fazem com que as flores floresçam e os frutos nasçam. Então, é muito importante a gente ter certeza que os líderes que estão levando a mensagem principal do tronco levam essa mensagem fiel ao sentido dela, à intenção dela, à verdade dela. Porque o que a gente vê, e tem muito colaborador hoje, laranja podre, né, dentro da empresa. E é verdade, a gente sabe como empreendedor. E tem aquele colaborador que vem, que cansa a gente, que a gente tem que falar 20 vezes a mesma coisa, direciona, e ele não quer. E aí eu intitulei lá também a regra dos 3. São 3 feedbacks. No terceiro, se não foi, não funciona, porque ele atrasa toda a organização, atrasa a nossa vida, e a gente tem que falar sobre isso. Porque o empreendedor, ele passa pelo vale da solidão. Uhum. A gente começa a empreender, meio que se destaca um pouco do restante da nossa convivência, da nossa ambiência. A gente passa por um vale de solidão, muitas vezes sem apoio da família, ou sem as pessoas entenderem, sem compreensão, se sente sozinho, acha que não tem com quem conversar, e aí encontra o nosso bando, que são os empreendedores que falam sobre as dores também. Bando de loucos, né? Bando de loucos. Eu falo que loucos que agregam outros loucos mudam o mundo. Maravilhoso. Eu falo que um louco sozinho não faz nada, mas 2 loucos juntos mudam o mundo todo. Incrível. Então, essa loucura toda. Muito legal. E eu percebi, né? Você fala muito bem dos seus colaboradores. Como é que chama os colaboradores? Collab Lovers. Collab Lovers. Lá aqui na Viva chama Vivers. E eu acho que esse intitular e ter uma comunidade é tão gostoso contigo, né? Nossa, e é engraçado. E eu acho que, na verdade, isso é muito forte. Muitos colaboradores falam o seguinte: por um lado é triste, mas por outro lado é incrível. Que ele fala o seguinte: eu me sinto mais bem na empresa que em casa. Obviamente a gente tem algumas pessoas com, né, desafios em casa, mas é tão gostoso você ter um ambiente bom para trabalhar. E eu acho a cultura é a forma mais barata de crescer a empresa. E o principal pilar. Total. Só que precisa dessa habilidade, desse comprometimento de evolução do líder, né? Eu acho que esse é um... Sim. E na verdade aí entra senso de compartilhamento também. Exato, de querer na verdade servir de verdade, né? E aí, saindo um pouquinho da lógica do nosso colaborador para o cliente externo, você tem um trabalho incrível, experiência do cliente. Muito. E eu queria entender o que está por trás, como é que esse processo de confecção da jornada do cliente dentro do seu negócio, a gente chama aqui de flywheel, né, que é o ecossistema de empresas que eu queria entender como que você cria essa jornada e como que você conecta os pontos para criar uma experiência incrível para esse cliente.
eu criei a jornada de experiência hoje do cliente, que é muito marcante, de forma intuitiva. Isso é muito legal. Massa. Sim. Então, hoje eu consigo ligar os pontos e juntar o quebra-cabeça todo, mas eu fui criando a jornada do cliente ponto por ponto, sem saber que isso poderia criar uma super experiência. Mas o que eu faço? Eu mapeio todos os pontos de contato do meu cliente comigo, desde a descoberta até a nutrição, até a conversão, o pós e depois a recompra, porque eu acho que as empresas investem muito em novos leads, novos clientes, tudo novo, e eles não cuidam dos clientes que já estão ali. Então eu mapeio a descoberta, o que ele vê primeiro quando ele vê minha marca, o que ele ouve falar, qual é a mensagem que ele recebe, se é pelo WhatsApp, se é pelo e-mail, se é pelo Instagram, se é pelo Facebook, se é pelo Spotify, se é pelo LinkedIn, o que ele está vendo sobre a minha marca. Então eu mapeio todos os pontos de contatos de todas as redes sociais, de todos os pontos de contato mesmo que existem. Depois eu vou para a nutrição desse cliente, como é que eu nutro ele de informação da empresa, o que ele recebe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando o cliente entra e não compra alguma coisa, eu não coloco ele ali para um remarketing, sei lá. Eu coloco ele para a categoria de nutrição. Então, depois, por exemplo, de 17 dias, que são datas que eu coloco, dias, ele recebe uma mensagem assim: oi, fulano, sei que talvez você esteja passando alguma dificuldade, eu não lembro qual a mensagem, mas qual que é o sentido dela? Lembrar a pessoa que a vida, ela é bela, que a vida é mágica, e eu não quero vender nada para ela. É só um lembrete. A magia tá aí. É um lembrete, exato. Exato. E aí eu faço isso de tempos em tempos, já é programado. E aí o cliente fala: pô, que legal, não quis me vender nada. Falando nisso, eu quero fazer a sobrancelha. Pensei nela, lembrei dela, quero fazer. Então eu não quero vender, porque a gente está cansado de receber essas mensagens de venda. Eu nem leio mais, eu não abro mais. Então é mais legal mandar uma mensagem que vai mudar a vida dessa pessoa sem querer vender nada para ela, do que você realmente querer vender. Ela vai comprar de você porque ela vai admirar a marca, porque ela vê que é uma marca que tem alma, uma marca que tem poesia, uma marca que tem causa. Incrível, gerando relacionamento, gerando comunidade. De alguma forma comunidade, pertencimento. Brand lover. Muito massa. E na jornada presencial, você falou um pouco da jornada de compra, né, a experiência dele no processo, e você falou uma coisa que é interessantíssima, porque eu falo muito que o empresário, empreendedor, ele quer muito fazer muita coisa diferente, não faz o feijão com arroz. O óbvio. Né? O óbvio. Não faz o feijão com arroz, que dá muito resultado. Foco no cliente, não na concorrência. Exato, porque na verdade muitas das vezes o empreendedor, ele cria um produto para ele. E na verdade, nenhuma empresa vai sobreviver se não vender, e você vende quando o cliente compra, quem toma a decisão pelos motivos dele, não pelos seus, né? E entender essa jornada de compra. Mas eu queria entender a experiência física, porque o desafio, não que seja mais fácil, ele é diferente. Como é que você mantém o padrão de qualidade numa experiência presencial? Nossa, a experiência presencial nossa, ela é muito completa. Então eu tenho treinamentos, por exemplo, para Valet. Como que o Valet olha para cliente, como que ele pega na cliente, se ele toca nelas, como ele abre o carro, como ele posiciona a mão para ela entrar, como ele leva ela. Que massa, no detalhe. O detalhe, o comportamento, da atitude, o olhar, o jeito, a fala, a entonação. Né, como ele leva, o cuidado que ele tem. Aí depois, quando ela entra, a gente tem que mapear o processo da cliente. Então você tem que ser cliente por um dia da sua empresa e ver como você gostaria de ser tratado em cada etapa dela. Então Valet chega na recepção, ela já vê, na verdade ela já é impactada pelo visual da empresa. Então eu falo que a experiência, a gente tem a oportunidade de despertar os 5 sentidos do cliente. E quando a gente desperta 3 no mínimo, né, tem que ser 3 no mínimo, a gente gera uma memória afetiva positiva, que a gente é armazenado numa caixa diferente na mente do cliente, porque a gente conseguiu criar ali aquela lembrança, emoção, sentimento, emoção, resgate de infância, de lúdico. A empresa inteira, ela é lúdica. Tem fada, tem a palavra sala da mágica, sala da transformação, sala dos duendes e das fadas. O banheiro, por exemplo, é sala do alívio.
Porque o que a gente sente quando a gente vai no banheiro? Alívio. Você colocou o sentimento de tudo da jornada presencial. Exato. Lindo. E eu faço questão de, porque o óbvio tem que ser dito, né? A gente Concordo esquece plenamente. E daí ela entra a recepção, aí ela já vê o visual, a fachada é toda visual e bonita, as pessoas são estimuladas a tirar foto. Instagramável. Tudo. Aí ela chega lá, ela já sente um cheirinho diferente, já é marcada por esse cheirinho. Aí tem a música, que também é diferente, cada dia da semana tem uma playlist intencional. Como assim intencional? Por exemplo, segunda-feira é um dia que as pessoas voltam do final de semana, é uma coisa mais melancólica, então eu coloco uma musiquinha mais tranquila. Na sexta, a galera já tá num mood mais final de semana. Que massa, ou seja, você também conectou a jornada. Na jornada do consumidor, ou seja, ele chega, muito Ele conecta tudo. Pô, hoje é sexta, uma musiquinha animada, tomei um cappuccino com Nutella, eu fiz uma cerveja rosa. Que massa. Uma IPA Session rosa. Sério? De Amora. Sim, com a Dádiva, que é uma empresa maravilhosa. Eu fiz um rótulo super especial com uma foto de grafite minha, que ficou muito legal. Chama The Beauty Academy, uma IPA Session de Amora. Olha a coincidência. A gente faz uma convenção nacional da nossa empresa que vem pessoas do Brasil inteiro, norte a sul do país. E na última convenção, que foi agora um mês atrás, a gente lançou a primeira cerveja laranja. Que é Não da acredito, nossa... olha! Criamos uma cerveja e fizemos a cerveja convenção e fizemos a cerveja, servimos a cerveja, lançamos no palco da convenção, no palco 360. Nós somos de evento, a gente tem que fazer evento foda, né? Tem que fazer evento foda. E o evento tá foda, tá foda. Obrigado. Sim, nossa. E aí a gente fez a cerveja e foi um posicionamento, foi super legal. A gente tá dando pros clientes, vendendo, gerando uma experiência de consumo. E é um MVP, querendo ou não. Claro. Pô, se bomba, ó. Entendeu? Ei, André, vem cá. Entendeu? É isso, é sobre isso. E agora a gente tava conversando um pouquinho aqui no off e eu achei incrível a sua habilidade de surfar e de entender o digital. E agora explodiu a notícia do procedimento da sobrancelha por 8, era 6 mil, eu tinha ouvido 6 mil. Já aumentei o valor. Olha só. Já é 8 mil reais, 8 mil reais, piscou 8, piscou 9. Exato, piscou 12 e é assim. Tá falando demais, virou 10. Mas não é, porque no começo as pessoas falavam, mas você tá doida? Eu falei, não, eu gerei tanto valor. Porra, isso é muito. Na minha hora mesmo, que não é só uma sobrancelha. Ela não vem aqui, deita, eu vou fazer ela ficar mais bonita. Eu vou fazer ela ficar mais bonita, eu vou ouvir as dores dela, eu vou ouvir os desabafos dela, eu vou ouvir as conquistas dela, eu vou dar conselho pra ela, eu vou falar sobre a minha trajetória. É 1h30 que ela tem ali comigo, que a gente conversa sobre tudo. Sobre família, sobre mulher, sobre tudo. E antes eu cobrava R$450. Hoje eu cobro R$8 mil. Então é uma jornada maravilhosa. Nossa Senhora. E as minhas artistas... Construção. Sim. E eu fiz isso, as minhas artistas hoje, elas cobram R$1.700 na empresa. Por que eu fiz isso? Quando eu comecei a atender muito, tive uma demanda imensa, tipo fila de espera de 1 ano, de verdade, atendendo todo dia. Que isso. Eu já estava treinando pessoas e eu comecei a falar, eu não posso mais depender da minha hora. Se eu quebrar a minha mão. Claro. E aí eu volto pro fundo do poço que eu tava, que eu lutei pra sair. Então eu preciso escalar, eu preciso comprar o tempo dos outros. Perfeito. E daí o que eu fiz? Contratei pessoas, comecei a treinar e aí veio o próximo desafio. Como que eu faria as clientes quererem fazer procedimento com as minhas profissionais se eu cobrava o mesmo valor? Claro, porque a sua marca é tão forte que todo mundo quer fazer com você. Exato. E como é que você fez essa transferência? O que eu fiz? Eu falei, eu vou ancorar o meu valor, vou fazer ele ficar mais alto. Eu comecei, por exemplo, eu dobrei o meu valor. Então elas cobram hoje 1.700 na minha clínica, eu cobrava tipo 3.600. Então eu aumentei o valor, dobrei e dei a garantia. Então eu falava assim, olha, com a Natália, por conta da agenda, de tempo, é esse valor. Com as artistas dela, que são treinadas por ela, foram treinadas, são acompanhadas por ela de trabalho, é esse valor. E se você não gostar, a Natália faz o retoque. Ou seja, de autoridade garantir o produto. Total, e ancorei o valor, perfeito. E daí o que eu fiz? Poxa, agora é 8 mil e ainda tem fila de espera. Você acredita? Bom demais. Não, é bom demais. Eu chamo isso no DNA de crescimento, de máquina de vendas, que na verdade acho que assim, a lógica é você encheu tanto o funil. Tanto funil, exato. De leads
muito qualificado, ou seja, pessoas que efetivamente querem o seu produto, que hoje você faz fila de espera, aumenta o preço, continua a fila e ainda gera a demanda para o seu time. Exatamente. É exatamente esse o raciocínio. Perfeito. A máquina de vendas é garantir leads, garantir uma demanda infinita, ou seja, trabalhar muito bem a primeira etapa do marketing para conseguir encher o funil, e esse é um desafio muito grande dos empresários, é conseguir entender a importância de garantir um funil cheio para você conseguir não depender da sazonalidade e ter previsibilidade de vendas. E transbordar as outras pessoas. E a capacidade, por exemplo, eu alimento muitas redes sociais todos os dias, eu conto histórias. Que massa. Eu conto histórias não só minhas de superação, de desafios, de dores, porque o perfeito atrai e o imperfeito conecta. Então eu me conecto muito com as pessoas, verdade, contando as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus desafios. E como que você lida com as redes sociais? Como é que você já hoje está 100% habituada e tipo assim, faz parte da sua vida? Isso já hoje já não já há muito tempo não é um problema para você, ou seja, virou uma forma de viver, na verdade. Virou uma forma de viver, e a gente tem que entender que produzir conteúdo não é uma coisa, um trabalho. Eu parei de ver isso como um trabalho, incorporei isso na minha vida, na minha realidade, aceitei as imperfeições do dia a dia, porque nem todo dia eu estou produzida, nem todo dia acontecem coisas boas, então eu aceitei conviver com isso e transferir isso para as pessoas. Então eu levo a minha vida real para elas, então para mim não é um trabalho, porque eu não preciso tirar a minha capa do personagem, vestir uma outra roupa para ser a influenciadora, não. Eu entendi que eu poderia ir mais poderosa ainda, sendo eu, do meu jeito, livre, sabe? Sem querer ser um personagem. Espina a capa, despina o ego, sendo você de verdade. Sendo eu, porque isso não tem trabalho. Exato, porque não está sendo você. Opa, aqui ó, sou eu. Exato, Excelente. Eu não estou tendo um trabalho para construir um assunto. Mas é o que eu falo, o método NAXI, para você construir uma audiência na internet. Narrativa, tem que contar história, por isso que a Disney, por exemplo, faz muito sucesso. São histórias que conectam. Por exemplo, eu estava aqui hoje, eu poderia vir trazer 10 lições de empreendedorismo. Não, eu trouxe a minha história, baseada numa história real, de coisas que eu vivi, eu trago os meus ensinamentos, insights, visões e tudo, de vida, tudo. Então, é narrativa, história, tem que contar história na rede social, autenticidade, que é a coragem de ser você mesmo, porque esse é o maior superpoder das pessoas, ser elas mesmas, porque a gente é diferente sendo a gente, não concorre com ninguém, e daí você se torna invencível. A única pessoa capaz de parar é você, somente. Aí tem o T, que é transformação. Qual a transformação, seu produto, qual dor ele resolve, o serviço. Falar sobre isso, incorporar isso na história com autenticidade. O I, intuição. A gente tem que aprender a resgatar a nossa intuição. E hoje a gente veio de uma fase onde a intuição foi negligenciada nos negócios. E hoje as pessoas lutam para resgatar essa intuição e não é difícil. E só uma parte nessa intuição é que o barulho da mente hoje está tão grande, que vem de todos os lados, inclusive a gente teve uma pandemia, a gente teve uma infodemia que foi aquele avalanche de informação, e o empreendedor, acho que hoje ele se desconectou, na verdade, da presença para conseguir resgatar a intuição. Eu achei super legal essa colocação sua, que é a sua essência, ou seja, o que na verdade é o que você não está escutando, que a sua cabeça está falando, mas na verdade a mente é barulhenta. Exato, né? Que é o consciente, o inconsciente é o coração, que é a voz mesmo, né? Que é o poder que a gente tem ali de agir com o coração. Eu falo que intuição é into Deus, dentro, ação é agir através de Deus ou da energia do universo. Não é sobre religião, é sobre sentir, seguir aquilo, o seu feeling, né? Coração, né? Sim. Desculpa, eu te cortei. Não. Paramos no I? No I, intuição. Aí vem o S, que são sentidos. Então, despertar a emoção das pessoas, e a gente desperta a emoção através dos sentidos, que são os receptores de emoção. E o E, que é o encantamento e a experiência. E você consegue colocar tudo isso dentro do seu branding, do seu marketing, na sua comunicação, na sua mensagem, na sua cultura de empresa, tudo. Tem que trazer isso à tona, tem que pensar sobre isso. O empreendedor hoje, ele quer muita fórmula pronta, ele tem preguiça de pensar na própria empresa, no próprio desafio, na própria jornada, na comunicação, incorporar tudo isso, colocar isso na ação. Então, fica procrastinando, Eu falo que procrastinação, na verdade, é uma palavra bonita para preguiça. E porque a gente sabe, porque às vezes eu me pego na procrastinação e eu sei que é preguiça.
A gente tem as ferramentas, mas a gente quer que alguém faça pra gente. E ninguém vai fazer o trabalho duro pra gente. E eu acho que o interessante é se o empreendedor fizer, e assim, é um feijão com arroz, desculpa, é um feijão com arroz, mas a gente precisa ter consciência. E, obviamente, no nível de empreendedorismo que você está hoje, a gente está conversando sobre cultura e gestão, que é um grande desafio para os empreendedores. E o que eu tenho percebido cada dia mais é que o beabá, o feijão com arroz, se ele for bem feito em todas as áreas da empresa, e nas principais, ataca a primeira dor, ataca a segunda dor, né? Isso vai gerando uma força e vai acabando esse problema da procrastinação do tipo, eu preciso fazer isso, mas ninguém resolve. Meu irmão, pega aqui, senta e resolve o primeiro ponto. Exato. Agora vamos pegar isso daqui, agora senta até resolver esse segundo ponto. Exato. Ter coragem, né, para enfrentar os desafios. E assumir o trabalho duro, que vai ter, entendeu? São desafios diários. Não é porque a gente cresce, faz sucesso ou conquista financeiro, tudo. Não é isso que vai resolver seus problemas. Os problemas vão estar lá, os desafios vão ser diários. Só muda o nível e o tipo de problema. Só muda o nível, porque eu falo que quanto mais a gente cresce, a gente ganha um alvo maior nas costas. Com certeza. Então você tem que estar extremamente alinhado, extremamente certo, correto. Quando a gente cresce, e o brasileiro é assim, tá? E não é falando mal, não, é porque é real. A gente ainda é cultural. É cultural. A gente tem mania de, quando alguém faz sucesso, querer justificar o sucesso da pessoa, trazendo alguma coisa. Ah, mas quantas vezes eu já não ouvi que foi o meu marido que me fez? Eu nem era casada quando eu comecei minha empresa. E eu ouço isso de outras mulheres. Não, sério, isso é assim, eu me sinto ofendida. Porque tem que sentir, assim, a cultura, o Brasil é um país maravilhoso, as pessoas maravilhosas, mas isso é terrível, porque isso depõe contra o sucesso, que na verdade, e não é o sucesso financeiro que eu tô falando, eu tô falando do sucesso de pessoas que dispõem, deveria ser o quê? Aplauso. Exato. O que eu fiz, essa pessoa fez que eu posso seguir? Exato. O que a Nath fez que eu olhei e falei assim, ela é incrível, eu quero fazer o que ela fez. E não querer ficar justificando, porque eu acho que quando a gente quer justificar o sucesso alheio, a gente está, na verdade, justificando o nosso fracasso. Perfeito. E a preguiça que a gente tem de sair da zona de conforto e conquistar aquilo também, porque é muito mais confortável puxar uma pessoa para baixo do que eu querer sair e ir para cima, principalmente quem está na zona de conforto. E ouvir esse tipo de julgamento de outras mulheres dói muito. Do tipo, foi o marido que fez, sendo que eu não era casada, para mim é uma ofensa. Então uma mulher não pode construir nada sozinha. Pô, olha que crença colocada. Ou que eu já ouvi tanta coisa para justificar o meu sucesso, que é só marketing, que bom, né? Eu falo, gente, um mau serviço, um bom marketing não sustenta um mau trabalho, mas um bom trabalho não sobrevive sem marketing. Então eu sou marqueteira mesmo, eu faço marketing mesmo. Eu acredito tanto no meu produto e no meu serviço que eu quero que o mundo inteiro conheça ele. E não é? É lógico. Se empreendedor... Se você não confia, quem vai confiar? Exato. E eu falei, a gente tava, né, naquela palestra, eu falei assim, você falou assim, a palestra, eu falei assim, vai ser incrível. Você falou assim, eu tenho certeza que vai ser. Eu falei, confiança tudo. Isso. E você tem uma autoconfiança incrível. E falou assim, vamos lá e vamos fazer. Ou seja, o grande primeiro passo já está dado, confiar. E acreditar no que acreditar e, obviamente, estudar, trabalhar para chegar no ponto. Exato. E aí eu queria conectar um segundo ponto que eu acho muito interessante, que a gente estava conversando, é sobre isso aqui, é um meu livro de cabeceira, que é o Flow. Não, foi muita coincidência até. Acho que a sincronicidade, né? Total. Que é o livro do Mihaly, Csikszentmihalyi, que eu amo, que é a gente não precisa ser feliz só no final, e na verdade as grandes pessoas, as pessoas que têm sucesso, entre aspas, são as pessoas que se dedicam muito, que é o que a gente está conversando, né? Se dedicam muito, porque criou-se um mito que o sucesso e a felicidade está no hedonismo, que é curtir, beber, sexo, drogas e tudo mais, que na verdade é um grande erro da nossa sociedade. Obviamente, não estou julgando se é certo ou errado e tal, mas isso como caminho da felicidade é comparar a alegria com a felicidade. Exato. E aí chega no flow, que é esse processo de conseguir curtir o caminho, se desenvolver, conseguir e chegar no caminho e falar o seguinte, aprender a ser feliz, e na verdade isso gera a real felicidade, e esse é o caminho do sucesso das pessoas de alta performance. Curtir a jornada. E eu queria saber os seus procedimentos, falou que chama flow. Tudo flow na minha vida. Eu falo que é tudo, e a linguagem do flow dentro da empresa. Então, por exemplo, primeiro tem os procedimentos, são flow brows, flow lips,
Flow Lashes, Flow Up, tudo. Aí tem as linguagens, né? Então tudo lá, por exemplo, tem Flow Your Dreams, a gente usa Flow em tudo, Butterflow, Let's Flow, Flow to Fly. São várias frases, várias crenças ali que a gente coloca na empresa para a cultura. E a linguagem mesmo, como se fosse um alfabeto. Então tem Flow Foca. Vocês estão fazendo uma Flow Foca aí, os colaboradores conversam. Ou seja, na linguagem dentro da empresa. Dentro da empresa, Flow Foca, Flow Miga, Flow Migo, Flow Abraço, Flow Choro, quando chora, é tudo flow, tudo flow, tudo flow. E o flow é você se entregar sabendo que tudo está acontecendo como tem que acontecer. A gente tem mania de querer controlar tudo e se sentir seguro assim, e não funciona, porque isso daí vai te paralisar, te deixa cego. Essa é a venda do olho, querer controlar tudo. Quando a gente entende que a gente não controla tudo e que a gente não vai mudar o passado, a gente realmente vive o flow da vida, que é o presente, que é o maior presente que a gente tem. E eu falo que eu vivo a filosofia, eu falo que é o flow, o empreendedorismo, o beauty flow, tudo é flow na minha vida, porque a vida é flow, né? É estado de flow. É aceitar que na verdade a gente não controla nada e entender que a gente vai construindo de acordo com as adversidades e a vida é muito mais simples do que a gente tende a complicar. Muito, né? E quando a gente aprende a gostar do simples, aí a gente vive entusiasmado, feliz, alegre, encantado, porque a gente cresce depois que a gente passa da fase infantil, a gente começa a incorporar esses padrões de sociedade, vestir essa armadura toda, e a gente esquece tudo isso, do encantamento, do entusiasmo, de ver a vida com olhos de primeira vez. E eu resgatei muito dessa infância, dessa Natália criança, quando eu estava no fundo do poço, que eu tive que resgatar essa força infantil que a gente deixa de ter com a vida. E isso me trouxe muito pro flow também. Que massa. Essa criança, Natália. Então eu vejo a vida, estou sempre entusiasmada, sempre muito alegre, sempre muito feliz, sempre abraçando todo mundo, sempre falando o quanto eu amo as pessoas. E isso me faz isso preenche o ser, entende? O estado da pessoa, não é o material, não é o ter. É o ser, né? E eu tenho uma teoria super incrível que fala que é o óculos rosa da vida, que você coloca o óculos rosa e não é por ser... minha empresa é toda rosa. Sério? Tudo rosa. A sincronicidade ela vai deixando tá. E o óculos? Do óculos rosa. Do óculos rosa. Não, e aí, sabe o que é incrível? A partir do momento que a gente enxerga a vida com óculos rosa, ou seja, com essa lente... Olha só, que interessante, Gi, filma isso, porque eu quero ouvir ele falar. Ele falou que quando... Assim, aqui é... Não, é real. Quando ele tá contando que... Eu tô só introduzindo. Quando a gente coloca um óculos rosa da vida... O óculos rosa é uma teoria incrível que eu gosto muito, que fala a forma de ver a vida, né, como ela é, e entender que na verdade a gente não controla e que a gente vai fluindo sobre os desafios. Fluindo. Nossa, eu vou começar a pegar. Não, deixa eu falar a melhor palavra, só pra assim, cortar. A melhor palavra do flow, do vocabulário. Flow-da-se. Maravilhoso. Flow-da-se é incrível. Eu adorei. Flow-da-se. Vou incorporar. Incorporei. Sim. E, Nath, eu queria, pra gente começar a encerrar esse papo que tá delícia, mas eu queria falar um pouquinho. Você é uma mulher, né? Empoderada, com um negócio incrível, construiu um império, tá na mídia hoje, cobra R$8.000 e flow-da-se. Exato! E eu acho que você tem um papel muito importante no posicionamento das mulheres, porque é um pouco sensível o que eu vou falar, mas Pode falar. Mundo... Não, eu vou falar, as pessoas não... Talvez vocês estão muito preparados, mas assim, o mundo é machista. Sim, mas é cultural. É cultural. E a gente está vivendo um reparo cultural hoje. Exatamente. E esse reparo cultural é um processo de pêndulo, reparo histórico, né? É histórico, que começou, na verdade, né, as mulheres sendo oprimidas durante
centenas, milhares de anos, né? E agora está tendo cada dia mais o protagonismo, e os homens, alguns que ainda não entenderam que na verdade quem manda são as mulheres, efetivamente. E que bom que seria que essa nova era de aquário agora, né? Tá trazendo. Maravilhoso! Minha esposa, né? Eu tenho uma consultoria em casa, eu amo minha esposa, e eu aprendo muito com as mulheres, né? E na verdade, assim, esse lado feminino é muito importante nos negócios, inclusive. Muito! Né? Porque na energia verdade, feminina a energia é fundamental. feminina, a gente sempre se cercou, nós somos 5 sócios iniciais e hoje nós temos mais 10 partners, novos sócios, e a gente sempre se cercou de mulheres incríveis que ajudaram a gente, porque a visão feminina é muito importante. A intuição feminina. A intuição feminina, a forma de enxergar, a sensibilidade, e as nossas esposas muito próximas para conseguir criar isso. E você tem um papel hoje, eu acho muito importante, em quebrar essas barreiras. E eu já vi que, além de você quebrar as barreiras, você fala flow-se e fala o seguinte, tá falando e eu tô criando, e você se incomoda com isso, que eu acho incrível. Exato. Eu queria que você fale para mim, o que é a sua visão sobre isso, esse desafio, e como é que você está enfrentando isso cada dia mais? Você sabe que eu passei por um desafio muito grande. Quando eu comecei a empreender, sendo mulher empreendedora, eu me masculinizei muito para ter respeito, para ser ouvida e respeitada. E a grande maioria das mulheres que são empreendedoras fortes, fodas, elas perdem um pouco da energia feminina, se masculinizam porque elas são obrigadas para serem respeitadas. Eu falei, opa, isso está errado. Eu sou mulher, sou feminina, tenho a minha energia equilibrada, porque a gente tem energia masculina também. Claro. A gente só tem que equilibrar as duas. E eu não preciso ser masculina para ser respeitada. Se uma pessoa não é capaz de respeitar uma mulher, ela não serve nem para estar perto de mim, porque isso é perda de tempo. E o homem, ele tem que se acostumar a ver mulheres brilhando, porque muitos homens se incomodam ainda. Eu vejo que o homem, quando vê uma mulher crescendo e tendo protagonismo, muitas mulheres passam por isso em casamentos hoje, em relacionamentos. O homem quer colocá-la para baixo, quer diminuir ela, quer fazer ela se sentir incapaz. E ele não fala isso diretamente, são frases que ele fala. É na sutileza, exato, né? É na intenção. Né? A intenção não é, geralmente não é, muitas vezes não vai ser o que as pessoas vão falar, mas a gente sente, a gente sabe. Então eles falam, mas você vai deixar a casa, você vai trabalhar, quem vai cuidar da casa, como é que você vai ser mãe, como você vai dar conta? Ele fica te fazendo questionar a sua capacidade de conseguir fazer alguma coisa. E o homem precisa entender que hoje a gente está passando uma reparação histórica. Tem que respeitar as mulheres, não é porque a gente quer ser mais que os homens, a gente só quer ter o mesmo direito de respeito, a voz também ser ouvida como os homens são ouvidos e respeitados. A mulher, ela tem que falar 5 vezes a mesma coisa para ser respeitada da empresa. Eu passo por isso. Às vezes eu tenho que falar 5 vezes, na 5ª vez eu já não estou tão doce quanto na primeira. Aí a pessoa vem e fala, você é louca, desequilibrada? Eu sou mesmo. Pô, você não ouviu? 5 vezes, na 5ª vez eu já não vou falar, olha, então, eu preciso que você coloque esse livro, eu quero tal. Não, eu já vou falar, por favor, coloca ali. Tipo, já não tem como. A pessoa já não te respeita, então ela não merece respeito. Tudo certo. Eu sou muito assim, do flow assim mesmo, sabe? Gostei, flow-se e resolve isso, porque assim, eu acho que é o ponto de mudança, que eu acho que é o papel importante que você está trazendo, de reequilibrar de uma maneira respeitosa e colocar as mulheres onde elas quiserem, para elas fazerem o que elas quiserem. E de verdade, isso, a reparação histórica está acontecendo em várias áreas, e não é só com mulheres, né, negros, ou com sexualidade, ou seja, na verdade, deveria estar, acho que é educado e fala assim, deixa o gordo ser gordo, o preto ser preto, o gay ser gay, cada um que faz o que quiser. E a gente não tem nem que ter medo de falar sobre isso. Porque às vezes eu me sinto meio travada se eu falar sobre isso, olha, é preconceituosa. E não é. Todo mundo tem direito de ser livre, todo mundo tem direito de ser quem ele é. Todo mundo tem direito, se você é negro, preto, branca, amarela, rosa, gay, lésbica, gênero, mano, não é isso que define ninguém. Não é isso. Isso daí é gosto e pode mudar, as pessoas estão sempre mudando. Você sabe o que eu falo dentro da minha empresa? Eu falo o seguinte, para que vocês trabalhem aqui, eu quero que na verdade vocês sejam a melhor versão de vocês mesmos. Super-heróis. E para que vocês sejam, eu quero que vocês sejam a essência. Ninguém consegue performar e ser uma boa profissional e uma boa pessoa se não for a essência. Ou seja, como é que você... a gente não deveria, o ser humano não deveria julgar ninguém pelo
uma qualidade que ela não consegue mudar, que está intrínseco na natureza, né? A gente tem mania de querer fazer o peixe subir a árvore. A gente coloca um peixe que nada muito bem para subir uma árvore, e ele tem que ser ele no superpoder dele ali. Qual que é o superpoder do colaborador? O melhor que ele faz. A gente tem que descobrir isso com ele, fortalecer isso, fazer ele ficar melhor ainda, falar para ele, ó, esse é o seu superpoder, eu quero que você use ele aqui com a gente. É exatamente isso. E isso diz muito, né, fechando aqui o nosso loop inicial com liderança. Liderança e cultura, que é a forma de você conseguir conectar os pontos e extrair o melhor de cada pessoa, que é o grande poder do líder, né? Conseguir motivar, engajar, direcionar, fazer com que as pessoas se sintam importantes, pertencentes àquele projeto, né? E eu acho que é um trabalho que você tem feito com maestria. Muito, muito. E manter tudo isso, né? Porque quando o líder senta, a equipe deita. Quando o líder deita, a equipe morre. É isso. Então a gente tem que estar sempre ali na fortaleza. A palavra convence, o exemplo arrasta. Total. Que é o grande desafio do empreendedor, né? Que é conseguir criar cultura, manter a cultura, conseguir fazer com que as pessoas não só acompanhem, como respeitem e sejam grandes divulgadores, né? Exato. Eu contei na minha palestra aqui, eu contei que eu mostrei uma foto e uma colaboradora nossa tem tatuado o nosso valor celebre sempre. E, ou seja, acho que esse tipo de coisa, ele mostra a força de uma cultura e de uma liderança que consegue fazer com que as pessoas se sintam importantes, né? Tem um colaborador lá que também tatuou a nossa logo no punho. Que massa. E uma mulher que foi numa palestra minha, olha que loucura, eu lembrei agora, porque eu peguei esse vídeo ontem, ela colocou foguete não dá ré, que é uma frase que eu falo muito. Mas tá de brincadeira. Sério. A gente usa foguete, não tem ré. E ali o foguete tem ré, na verdade. Não, eu sei. Mas o meu não dá ré. Eu tive que brigar, o Elon Musk ferrou. Não, ele ferrou. Mas aí o que eu falo agora? Eu não falo que o foguete não tem ré, o foguete não dá ré. Ele tem ré, eu não vou negar. Mas eu escolho não usar. Talvez eu vou ter que mudar essa então, boa. Ali você vê, e esse evento, né? É o mesmo foguete do meu. Foguete, a sincronicidade não acaba. Ela vai atropelando a gente aqui. Você vê como tudo já tá, a sincronicidade do universo, todos os pontos já estão conectados. Não tem como a gente querer ficar controlando tudo que a gente não vive. É isso. Não, isso é Bom, Natália Beauty, eu queria agradecer muito a sua presença. O carisma que você tem é impressionante, a sua capacidade de conexão. Muito obrigado por esse papo, pela disponibilidade. Acho que a sua jornada realmente está só no começo. Só estou começando. É isso, eu tô nem só no comecei, começo. eu falo, gente, eu não olho nem no retrovisor. É isso. Só olho para frente e só fiz 5% do que eu vim fazer. Acho que empreendedor serial, né? Eu não tenho paciência nem para olhar foto. Eu quero olhar e falar o seguinte, vamos para frente, vamos lá, vamos construir, vamos junto, né? Quando alguém me mostra o conteúdo, fala, você viu que legal? Eu falo, não vi, não tá na rede social. Se eu não vi, ninguém viu, então não tá visto, não tá feito. Eu já sou nesse nível, assim. Captei. Não é? Porque assim, se não é meme. Se ninguém viu ainda, então não tá feito. Tá justo. Porque a gente tem que levar isso pra fora. Claro. E eu sou muito chata com isso. Sou muito exigente. Eu acho que é exigente. E chata mesmo. Se quiser, foda-se. Me chama de chata, tô nem aí. É isso. Natália Beauty, muito obrigado pela sua presença. Foi incrível. Você foi maravilhoso. É um doce, a sua empresa. Eu desejo todo sucesso para você, que você comunique essa missão sua para muitas mulheres, impacte muita gente, que é o que a gente deseja. DNA Talks, DNA de crescimento, ajudar os empreendedores a crescerem seu negócio, lucratividade, sem depender do dono, ou seja, sem virar um escravo do próprio negócio, sem virar um empresidiário, que é ficar lá, ou seja, cresça o seu negócio, pega esses insights aqui preciosos que ela trouxe para conseguir crescer. E é isso, queria saber suas palavras finais aqui pra gente fechar. Gente, obrigada. Olha, independente, você é empreendedor, empreendedora ou intraempreendedor, porque tem muita gente que empreende dentro da empresa também. Exato. Independente do desafio que você está passando, das dificuldades que você esteja vivendo, cara, mantenha o foco, visão. Vocês podem realizar tudo o que vocês quiserem. A única coisa capaz de parar vocês é a sua própria mente, são seus pensamentos limitantes. Então acredita e entendam que brilhar não é sobre si, sim sobre o quanto a gente ilumina as outras pessoas. Coisa linda, maravilha. Brigadão. Obrigada. Galera, estamos encerrando aqui mais um DN Talks com Natália Beauty. Um grande abraço e até a próxima.